Boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta Tech Meeting. Em nome da TecMinho, não posso deixar de agradecer ao painel que está aqui presente e espero que esta sessão possa ser de facto proveitosa para todos. Para moderar esta sessão vamos ter o Daniel Silva. Só para fazermos aqui uma pequena apresentação, o Daniel Silva formou-se na Universidade do Minho e teve uma carreira de mais de 10 anos ligado ao jornalismo. Trabalhou na imprensa, na televisão e na rádio, tendo sido diretor de informação na Rádio Universitária do Minho, mais conhecida pela RUM. Atualmente integra um dos membros do Gabinete de Comunicação e Imagem da Universidade do Minho. Ele irá conduzir toda esta sessão, que se intitula Como Crescer Além Fronteiras. O objetivo aqui é recolher aqui as experiências de alguns dos oradores aqui convidados para estarem aqui presentes. Um dos convidados ligados à ICEP, e depois outras duas empresas de áreas diversificadas que vão dar aqui o seu contributo, a sua experiência, o conhecimento que adquiriram no crescimento do seu negócio. E sem mais demora, passo então a palavra aqui ao Daniel para moderar então toda a sessão. Espero que possa ser então proveitosa para todos. Obrigada. Obrigado Helena, obrigado a todos que estão presentes, cumprimento a todos, naturalmente ao painel um cumprimento especial, a Andreia, ao Bruno e ao Filipe Macieira, e começar por eles com uma apresentação muito rápida, mas antes disso apenas dar nota que esta é uma sessão de partilha, ou seja, queremos que nesta sessão, para além de Andreia, do Bruno e do Filipe, sejam todos vós que estão a assistir, que sejam também vozes ativas neste processo de discussão, de partilha de ideias, fazer perguntas, podem utilizar o chat, podem ligar a câmara, que pode ser um primeiro passo também, e colocar a mão no ar para falar. Eu vou tentar estar aqui atento. Podem, no limite, também interromper aqui alguma das intervenções para deixar aqui alguma dúvida, ou seja, vamos imaginar que não estamos atrás de um computador e estamos a conversar à volta de uma mesa, todos juntos e a partilhar ideias de uma forma informal, mas produtiva ao mesmo tempo. Vamos lá isso então, começo pela Andreia. A Andreia Afonso é uma das fundadoras da Dayfil, que é uma empresa da Póvoa de Lanhoso. A Andreia já nos vai falar um bocadinho mais da Dayfil, mas é uma empresa que se dedica à propagação in vitro de plantas, utiliza a biotecnologia vegetal e são formas e técnicas também pioneiras de atuar em Portugal. Obrigado uma vez mais, Andreia, por te juntares a nós. O Bruno Silva, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a ICEP, já é mais fácil dizer assim, é mais reconhecida assim também. A ICEP, que é um braço direito para as empresas, diria eu, não só no processo de internacionalização, que é aquilo que hoje vamos estar aqui a falar, mas também em muitos outros campos. E depois o Filipe Macieira, que é um dos fundadores da Cerveja Letra, uma empresa que nasceu no seio da Universidade de Minho, já se desenvolveu, criou, para além das suas cervejas conhecidas, reconhecidas, diria eu, Filipe, tem também um conceito já alargado nos últimos anos para outras áreas e também potencia ao longo dos últimos tempos aqui algum do seu processo de chegar lá fora, de se internacionalizar, de fazer chegar o seu produto lá fora de diversas formas, algumas delas curiosas, já vamos falar disso também. Mas Andreia, comprometido, passo para ti, bem-vinda. Dayfil, muito rapidamente, então, quem é a Dayfil, quem é a Andreia, que foi uma das fundadoras desta Dayfil, e o que é que faz esta empresa? Portanto, muito boa tarde, Daniel, muito obrigada, Helena, e à TecMinho pelo convite para estar aqui hoje. Portanto, a Dayfil é uma empresa de biotecnologia vegetal, como o Daniel referiu, e foi de facto pioneira em Portugal na propagação de árvores de difícil reprodução, nomeadamente árvores de fruto. Foi fundada em dezembro de 2010 e desde essa altura tem também desenvolvido
novas áreas, nomeadamente abrindo o leque, sendo uma empresa de biotecnologia vegetal, além da propagação que é feita in vitro no nosso laboratório de biotecnologia, que de facto fomos pioneiros em Portugal a utilizar esta tecnologia na reprodução. Estamos agora muito ligados e empenhados em desenvolver outras áreas da biotecnologia, nomeadamente serviços de investigação e desenvolvimento na área do apoio ao melhoramento genético e na propagação de espécies, digamos que personalizadas, quase um à la carte para os nossos clientes. E, portanto, eu André Afonso, sou biotecnóloga, a minha formação de base, estou de facto, sou uma das sócias fundadoras, somos 2 sócios fundadores, portanto estou inteiramente ligada a esta parte do laboratório e da propagação do in vitro. Portanto, assim, de uma forma muito resumida, é isto, Daniel. Está apresentada a Andréia, está apresentada a Dayfil também. Obrigado, já lá voltamos, porque há aqui alguns temas que gostaria de conversar contigo e todos nós também vamos ter curiosidade de perceber como é que a Dayfil também aborda os mercados internacionais. Filipe, boa tarde também para ti, Cerveja Letra, para alguns conhecida, para outros não tão conhecida, mas é uma marca que se afirma de ano para ano e que vai ganhando aqui o seu espaço de uma forma muito, muito sedimentada. A quem não conhece, acredito que sejam poucos e espero que sejam poucos também. A quem não conhece, quem é que é Cerveja Letra e Filipe também. Pronto, antes de mais, boa tarde. Eu peço desculpa antecipadamente porque estou aqui um pouco rouco e então posso tossir um pouco. Mas, de qualquer das formas, Filipe Macieira, eu e o meu colega Francisco Pereira iniciámos os projetos da Cerveja Letra, isto já há alguns anos, portanto em 2010, enquanto ainda éramos investigadores na universidade, no Departamento de Engenharia Biológica. E que surgiu, portanto nós tivemos projetos de investigação nos nossos cursos associados à indústria cervejeira e percebemos, eu estive na República Checa também de Erasmus a finalizar o meu projeto de mestrado e ao chegar lá, portanto percebi que a cerveja ganhava outra dimensão, tinha uma cultura muito própria. Hoje em dia toda a gente já visitou países com uma cultura cervejeira diferente de Portugal e percebe o que eu estou a dizer, como a República Checa, a Alemanha e outros países mais da Europa Central, percebe-se que a cerveja é vivida de outra forma, se calhar um pouco como o vinho é vivido em Portugal. E então nós percebemos que havia ali uma lacuna de mercado e então desde 2010, também com a ajuda da Tecminho, começámos a pensar uma forma de estruturar um negócio para lançar no mercado cervejas artesanais diferentes, mas com um contexto também regional. Portanto, toda a filosofia por trás da marca da Cerveja Letra, onde cada letra é um estilo de cerveja diferente. Portanto, neste momento, só para terem uma noção, nós já produzimos mais de 200 tipos de cerveja diferentes, não é? De diferentes referências, onde a letra só tem 7 destas referências. Mas, no entanto, este é o nosso core business, que é as 7 cervejas representam, diria, 70% do nosso volume de negócios. E as outras 30 são lançamentos onde nós fazemos ao mês, lançamos 3 ou 4 cervejas diferentes. Temos também outros clientes onde fazemos cervejas à medida, digamos assim, podem ser bares ou restaurantes específicos que tenham algum volume. E portanto o nosso desafio sempre foi criar na nossa região, e por isso é que é das poucas marcas de cerveja artesanal, das poucas não, acho que é a única marca de cerveja artesanal que na própria marca tem uma referência a uma região. Portanto é Letra Cerveja Artesanal Minhota, e essa é a marca que está registada. Portanto, só por aí vemos logo qual é a estratégia da marca, que é ser reconhecida nacionalmente e regionalmente. Portanto, queremos que seja a cerveja mais artesanal, pelo menos onde na nossa região é mais reconhecida. Acho que isso neste momento posso dizer com toda a certeza que é 100% verdade. E no entanto, a cerveja artesanal é um produto que, pelas suas características e também pelo valor que é apresentado no mercado,
que não é uma cerveja para ser consumida em massa. Portanto, é um nicho de mercado, é uma cerveja onde os momentos de consumo podem variar bastante. De qualquer das formas, nós o que tentamos e todo o nosso negócio está estruturado para encontrar estes nichos, seja em festivais de cerveja artesanal, seja em almoços ou jantares de harmonização, seja a nível internacional fazer festivais que são reconhecidos a nível mundial. Portanto, é tentarmos trazer também algum reconhecimento para a região, onde a cerveja é no fundo esse mote, não é? E de uma forma assim muito resumida, nós para além de termos a marca de cerveja, temos também espaços próprios, que são bares que funcionam um bocado como comunicação e venda da nossa cerveja, mas também de outras cervejas artesanais portuguesas, onde a lógica é divulgar a cultura da cerveja artesanal, porque o consumidor de uma cerveja artesanal não é o mesmo consumidor de uma cerveja industrial. Pelo menos os momentos são diferentes. Quem explora cervejas artesanais tem interesse em explorar novos aromas, novos sabores. E no caso das cervejas industriais, elas são tão parecidas umas às outras que a diferença entre elas é desde mínima. que venha fresca, não é? Como se Desde que venha costuma fresca, dizer. geladinha, sabe sempre bem. De uma forma resumida, é esse o nosso projeto. Ok, obrigado Filipe. Bruno, a ICEP é aqui uma das primeiras portas à qual os empresários, os empreendedores vão bater ou podem bater quando pensam expandir o negócio, levar o produto para fora de portas. Tem sido muitas, há uma compreensão por parte das empresas, dos empresários, desta necessidade de expandir ou desta obrigatoriedade, ainda olham para isto, para este processo quase como uma necessidade ou por outro lado temos aqui empresários ou podemos dizer empresas que o fazem de uma forma talvez inconsciente, sem estarem ainda preparados para este passo que é gigante e importante no processo de desenvolvimento da empresa. Sem dúvida. Em primeiro, boa tarde. Obrigado até que minha na pessoa dele pelo convite e também saudar os colegas de painel. Em relação à questão, é claramente um dos pilares de atuação da ICEP, é ajudar a promoção dos bens, produtos e serviços portugueses e também ajudando sempre à questão da promoção da marca Portugal, que também é um dos pilares que tentamos sempre corresponder e preparar as empresas para que representem bem também a marca Portugal. Em relação à questão da necessidade, eu acho que a necessidade da internacionalização muitas das vezes vem de uma eventual ou uma atual falta de clientes a nível do mercado nacional, então aí sim viram-se para o mercado internacional. Muitas das vezes o que eu sinto de todas as empresas que nos batem à porta e nas quais eu visito ou que contactamos não estão tão preparadas assim para esse processo. E eu lembro-me sempre de uma frase quando iniciei a minha vida profissional. Já agora sou também um orgulhoso ex-aluno da Universidade do Minho, da Escola de Engenharia, mas quando iniciei a minha vida profissional também na área comercial, uma das questões que me diziam quase sempre era falhar a preparar, é preparar para falhar. E nesta questão eu sempre, aliás, dentro da ICEP focamos um bocadinho nesta parte da preparação. Antes até de dar o passo da internacionalização, olhar um bocadinho para dentro, analisar a situação interna da empresa, se tem recursos humanos adequados, a questão do site, se está em bilíngue, pelo menos, no mínimo terá que estar em bilíngue. Obviamente, quando falo de recursos humanos adequados, estou a falar, obviamente, de alguém que fala uma língua estrangeira, conhecer o mercado, conhecer um bocado a concorrência, ou seja, falando também aqui se calhar de uma parte não tão bonita da internacionalização, uma das grandes desvantagens da internacionalização é que não é um processo rápido e muitas vezes não é uma solução a curto prazo. Porque exige muito investimento, tem bastante burocracia associada e muitas vezes é um impedimento e as empresas quando querem encontrar na internacionalização uma solução para curto prazo, sentem-se defraudadas.
porque não é um processo linear de captação de clientes. Pode ocorrer, mas não é. Mas voltando um bocadinho só atrás, e queria só explorar um bocadinho este aspecto da preparação, porque é muito, muito importante. Na questão mesmo da adaptação do produto aos clientes, na questão da procura da cultura, que pode ser muito diferente. E eu pego num pequeno exemplo de uma reunião de há 3 semanas atrás com um cliente norte-americano. Estávamos lá, estava eu, a empresa e esse cliente norte-americano. E eles diziam uma coisa muito simples, que era, sabe, Bruno, aqui, por uma questão cultural, não é mal visto receber um e-mail todos os dias. Ou seja, um americano não leva a mal se uma empresa lhe enviar um e-mail todos os dias. E eles diziam, quando eu tenho tempo de os ver, ou quando necessito procurar um fornecedor, a primeira coisa que vou ver vai ser se a assinatura bate certo, ou a assinatura, o lettering, o logo bate certo com a apresentação, bate certo com o site. E esse pequeno detalhe diz-me logo qual é o nível de profissionalismo que tem essa empresa. E é o nível de profissionalismo, de exigência e de nível de detalhe que eu quero. Ok, isto é obviamente um exemplo se calhar um bocadinho drástico ou não tão comum, mas dá para ter uma ideia do exemplo e da importância de ter um site preparado, de ter um pitch preparado para que as empresas, quando fazem essa primeira abordagem, e brincando um bocadinho, a primeira impressão só se cria uma vez, não é? Então convém que seja positiva. E é importante ter esta questão a apresentação perfeita, clara, clean, que seja perfeitamente, qualquer pessoa que leia ou que ouça a apresentação perceba exatamente qual é o core business da empresa ou do produto ou do serviço, e que assim ajuda a diminuir um possível não é? E que ajuda essa internacionalização a ser mais positiva. Depreende-se também aí pelas palavras, Bruno, que este processo de preparação, de adaptação é quase tão ou mais fundamental do que o próprio passo depois dado de investir efetivamente no mercado exterior. Ou seja, o investimento até começa mesmo nesse momento, que é da preparação, que é negligenciado, parece-me, pelas suas palavras também, por algumas empresas que não têm consciência da importância dessa preparação. Falaste também daqui da questão dos recursos humanos, era um tema que eu gostaria de abordar. Eu não sei se no caso da Dayfeel ou da Letra, vocês, de diferentes formas, e também já vamos perceber da forma como quiseram expandir o nome da empresa e dos vossos produtos e serviços lá fora, de cada uma de vocês, mas perguntava se tiveram também a necessidade de incluir nas vossas equipas alguém que pensasse esta lógica da internacionalização de uma forma contínua, ou se de certa forma foram as mesmas pessoas que criaram a empresa que pensaram, ok, o passo seguinte é ir lá para fora e vamos adaptar aqui as coisas que temos em português e vamos tentar dar o salto lá para fora. Como é que foi esse processo de exportar a vossa empresa para o exterior? Portanto, eu posso responder. Sim, esteja à vontade, sim. Portanto, no nosso caso, pronto, nós, a partir do momento em que quisemos trazer alguma da cultura internacional de cerveja para o nosso mercado, o que fizemos foi a primeira fase, claro, foi adaptar o site. Portanto, nós desde o início temos um site em 2 línguas, portanto estamos a falar desde 2013. Claro que numa primeira fase éramos 2 pessoas, não é? Era eu e o meu sócio que iniciámos a empresa, que depois, à medida que, claro que o objetivo era criar primeiro a estrutura da empresa, para todos os efeitos nós temos aqui um custo bastante elevado em termos de equipamentos de produção, não é? Temos uma fábrica de cerveja que é necessária produzir cada vez mais litros em menos tempo, depois processos de automação, tudo mais, e quando se fala, e cada vez mais com o custo das matérias-primas e também o custo de materiais, são equipamentos bastante caros. Portanto, a estratégia inicial foi angariar dinheiro, construir com fundos comunitários também, e inicialmente ter
ter uma estratégia para venda local, mas ao mesmo tempo e em paralelo também uma estratégia para nos promovermos internacionalmente. E esta estratégia internacional foi também conseguida. Existe um festival que é o Art Beer Fest, que é em Caminha, e um dos promotores, que é bastante nosso amigo, porque nós fomos também uns dos criadores e co-organizadores desse festival, o primeiro Art Beer Fest em Caminha, que foi em 2013, e a letra foi apresentada nesse festival precisamente, como marca, e o objetivo dele e o objetivo da organização do Art Beer Fest é haver um intercâmbio entre cervejeiros internacionais e trazê-los a Caminha e juntá-los e haver esta sinergia de conhecimento entre cervejeiros de toda a Europa e até em muitos casos no caso da América, haver essa sinergia de trazer esse conhecimento do mercado já bastante evoluído para um mercado que ainda está a despertar no fundo. Portanto, isso trouxe bastante conhecimento e ao mesmo tempo networking para nós percebermos, acima de tudo, como é que a cerveja é interpretada nos países como Dinamarca, por exemplo, que já tem a cultura de cerveja artesanal é bastante evoluída e pode estar comparável ao vinho, por exemplo. Existiam e existem bastantes restaurantes com estrela Michelin na Dinamarca, onde tem uma carta de vinhos e uma carta de cervejas, que em Portugal, por exemplo, isso não acontece. Ou se acontece é porque uma grande marca investiu ali uns milhares de euros para ter as cervejas em exclusividade naquele bar ou naquele restaurante, e isso a nível mundial não é bem assim que acontece. Essas regras comerciais, portanto, começámos a perceber quais eram as regras, quais eram os estilos de cerveja que na parte internacional que tinham mais interesse, e neste momento, digamos que a letra é uma gama de cervejas mais básica, digamos assim, e mesmo assim já são bastante diferentes, e depois temos outra linha de cervejas, agora que é no fundo, estamos atentos às tendências internacionais, e essas cervejas são produzidas quase tailor-made para exportação. O próprio recipiente é diferente, enlatamos cervejas onde o objetivo é serem transportadas de uma forma muito mais fácil, mais e adaptaram também alguns sustentável. produtos, tornaram-nos apelativos a um mercado internacional. Se calhar aqui o Minho, apesar de não ter caído o facto de ser minhoto, mas se calhar uma cerveja portuguesa, eu estou-me a lembrar das cervejas em barricas de vinho, não é? De vinho do Porto, neste caso. Ou seja, isto para alguém que está lá fora é mais facilmente reconhecido e pode ser aqui um fator de diferenciação, não é? Sim, exatamente. Portanto, no início, portanto, nós já fazemos maturação de cerveja em barrica que foi utilizada anteriormente para a produção de vinho do Porto desde 2014. Portanto, ou seja, isto mostra o nosso mindset a nível internacional, porque aquela cerveja era uma cerveja com o objetivo de reconhecimento internacional. Claro que também nacional, mas imagina, se estamos a falar de uma cerveja letra, em termos de preço de venda, uma garrafa de 33 custa 2 euros, para o consumidor final 2,5 euros, 3 euros no máximo, esta ia custar 5 a 6. Imagina o que era pagar por uma cerveja de 33 centilitros, 6 euros em Portugal. Portanto, era uma cerveja que esse preço, naquela altura, em 2014 a 2015, tinhas muito poucos clientes com informação para compreender aquela cerveja e para dar aquele valor e apreciar. Portanto, e esse produto foi criado precisamente mais para oportunidades de exportação, até porque nós aqui fizemos uma parceria com a Quinta de Portal, que foi quem nos fornecia, que é o produtor de vinhos do Porto, que nos fornece as barricas usadas do vinho do Porto. E depois a ideia era nós usarmos também a parte internacional da Quinta de Portal, que funcionasse como apoio para enviarmos também cerveja. Okay? Parcerias aqui também outro fator importante para este processo.
Ok, Andreia, do vosso lado, este processo de internacionalização da marca da empresa envolveu aqui também mais pessoas, tiveram necessidade de incluir também mais pessoas na equipa para olhar para o mercado internacional, foram fazendo, como é que foi este processo? Utilizaram também aqui consultores, pessoas que estão nesse mercado onde querem atacar, como é que tudo isto se processou? Antes só de responderes, Andreia, sintam-se também, quem está a acompanhar, à vontade para ir colocando questões, ligar a câmara, também pode ser uma via para nos chamarem a atenção, por isso estejam à vontade, vamos fazer desta conversa o mais partilhada possível. Andreia. Sim, no caso da Dayfeel, e se calhar explicar um bocadinho que efetivamente quando começamos éramos 2 sócios, aliás a tempo inteiro só estava eu na altura, e a empresa começou precisamente com uma necessidade de mercado, como todas, não é? Porque havia e continua a haver uma elevada percentagem de importação de plantas em Portugal. Estamos a falar de cerca de 90% de importação de plantas. Portanto, 90% é um número assustador, porque é comum falar-se em internacionalização e realmente exportar, mas face a um número de importação de 90%, nós quando começamos a nossa estratégia era de facto reduzir este número. Portanto, o objetivo primário não estava, num processo logo de internacionalização. No entanto, nós atualmente somos 25 pessoas, temos 70% da equipa é menos nível 5 ou superior, temos também aqui 3 doutorados na equipa e portanto o que é que nós fizemos e continuamos a fazer, portanto para a Dayfeel isto é um processo que ainda está em andamento. Nós tivemos realmente produtos que dada a elevada procura por toda a região, por exemplo, o castanheiro, por toda a região do Mediterrâneo, por toda a Europa onde ele é plantado, não é? Acabamos por ter essas solicitações. Portanto, a nossa estratégia, realmente, é assim, nós numa fase inicial, e nós não recorremos a consultores, porque isto é um mercado muito de contacto. É necessário conhecer. E como é que esse contacto foi feito do vosso lado? Esse contacto foi muito feito também pela presença em feiras, feiras do setor, feiras todas elas internacionais, isto para a internacionalização, portanto para a exportação de produtos, neste caso, não é? Para a exportação de serviços. Já foi um pouco diferente também, mas foi muito na base da necessidade, ou seja, temos um produto, aquele produto tem uma tipologia de mercado e fomos em concreto atacar esses mercados. Mas digamos que foi um processo que nós tínhamos pensado realmente internacionalizar os nossos produtos e serviços, mas que ocorreu quase de uma forma natural e gradual, em que nós tivemos que preparar a nossa equipa interna, formar e de certa forma perceber exatamente quais são os requisitos de cada país. Nós neste momento estamos presentes em 14 países e portanto foi um bocadinho com base nessa necessidade e continua a ser, okay? Continua a ser que vamos fazendo este processo de internacionalização e que conseguimos de facto estar nestes 14 países. Mas são países com culturas, ainda há pouco falámos da questão de cultural, por exemplo, são países com culturas diferentes. Sim. Chegar até a melhor estratégia para abordar um país, como é que esse processo se desenvolve internamente com as vossas pessoas na equipa? Porque abordar o mercado marroquino é diferente de abordar o mercado norte-americano ou australiano, por exemplo, não é? Como é que vocês chegam à conclusão da melhor estratégia para abordar cada um deles? É assim, nós tentamos estudar um pouco o que é a cultura, não é? De cada país, tentamos também estudar um pouco a equipa com quem estamos a falar do outro lado, não é? Tentar estudar quase a parte mais humana para tentarmos perceber qual é a melhor forma de comunicar, porque percebemos, e há pouco o Bruno referiu, percebemos exatamente que de facto há locais em que é normal enviar e-mails
todos os dias, mas, por exemplo, se fizermos isso com Marrocos, os e-mails não funcionam. E se algum funcionar, tem que ser em francês, não é? Neste caso em específico. Depois, colocando a situação que se tocou aqui de Marrocos, que foi uma das nossas experiências menos positivas, a questão também cultural e a questão de género, não é? Normalmente negócios preferem falar com homens e não com mulheres, portanto esta questão também se coloca. Depois há muito a necessidade, independentemente do país, que eu noto em particular, há muita necessidade de conhecer pessoalmente. Por exemplo, nós já fomos daqui a feiras, imaginem, em Berlim, em Essen, na maioria, em termos europeus, a maioria é na Alemanha, as grandes feiras, não todas, mas a maioria, e então acaba por ser um ponto também de encontro entre clientes, que pode estar na Califórnia, no Chile, no Peru. Alguns fazem questão de vir cá às nossas instalações, também para perceber exatamente se corresponde às expectativas, portanto há muita, obviamente, há muito diálogo, que também terá que ser nos horários próprios, não é? Temos essas questões também de fuso de horário, que não ajuda muito quando temos clientes na Nova Zelândia ou na Austrália, mas nós temos que nos adaptar, e depois vemos que efetivamente eu diria que o maior desafio são as questões culturais, não é? Há pessoas que são extremamente profissionais e querem ir muito focadas no negócio, há outras pessoas que são, por exemplo, desse lado, Nova Zelândia e Austrália, são pessoas mais ligadas à família, até gostam de fazer uma abordagem, perceber até questões mais familiares, se calhar a nós não nos soa muito bem, mas do outro lado até gostam de ter este tipo de abordagem. Depois, como eu falava de Marrocos, que é o lado oposto, não é? Já tem que se ter tem que se falar a língua deles, já não entra o inglês, já temos quase que aguardar. Mas foram erros que vocês foram cometendo, que aos poucos também foram aperfeiçoando? Ou... Sim. Por exemplo, no caso de Marrocos nós começamos a fazer a nossa comunicação como faríamos com o resto do mundo, em inglês, pelo menos numa primeira abordagem, à exceção também dos franceses. Deve se calhar um problema da língua. Portanto, os franceses também têm que, obviamente, eu estou aqui se calhar a generalizar demasiado, mas estou a partilhar o que são as nossas experiências, não é? Claro. E também notamos muito isso. E portanto, nestes dois casos, e no caso marroquino, e-mails não funcionam. Tem que haver um contacto telefónico ou tem que haver um contacto também presencial. Lá está. Depois há todas aquelas questões que nós, apesar de sermos Europa, e isto é uma questão que eu não queria amassar muito quem está a ouvir, porque é uma questão muito relacionada com o tipo de negócio, ok? Que é, o nosso negócio são plantas, e ao contrário do que se possa pensar quem não é da área, que será a maioria, há mais doenças nas plantas que nos seres humanos e nos animais, e portanto esta questão fitossanitária, esta questão de doenças e de introdução de material vegetal, portanto de plantas noutros países, requer muito estudo e muita preparação prévia, e que apesar de sermos Europa, e dizemos ok, a Europa tem acordos digamos, com praticamente todo o mundo, depois varia por país e varia ainda por região de entrada dessa mercadoria. Portanto, isto é há vezes que é um sufoco, como foi o caso de Marrocos, foi extremamente difícil, porque é preciso fazer acordos específicos em termos legislativos, é muito demorado, portanto, sem querer massacrar com esta parte, eu diria que os maiores desafios que nós sentimos foram questões culturais, e depois sentimos que realmente uma boa estratégia da nossa parte foi tentar fazer este contacto mais próximo. E claro que esta situação do Covid não ajudou. Nós, por exemplo, tínhamos clientes do Peru em que estava previsto virem cá visitar-nos em 2020 que não vieram, e nós em abril, precisamente em abril de 2020, não é? Foi quando estava a arrebentar a pandemia, e nós, da IFIL, irmos às instalações deles no Peru em setembro ainda de 2020, que também não aconteceu. Isto aconteceu já este 2022, portanto notamos que há realmente mais, eu diria, mais
também compro, claro, alguma, não diria desconfiança, mas incerteza, porque não houve aquele contacto físico e não houve... A validação, não é? E a validação no terreno, isto é muito importante, pelo menos é assim, da que é a nossa realidade, do nosso tipo de produtos. E, portanto, isso atrasou aqui um bocadinho, conseguimos manter. Percebemos claramente que há grupos que só funcionam por WhatsApp, por exemplo, mesmo a própria forma de comunicação, outros que efetivamente querem tudo por e-mail para que fique registado e têm uma forma de organização interessante, que depois nós também até aplicamos no nosso dia a dia, os relatórios, os reportes atualizados e com muita frequência, e portanto esta é a forma de nós irmos ganhando segurança e feedback do outro lado, que é dando esta digamos que a comunicação. Mas sim, pois da parte marroquina foi realmente a pior experiência que nós tivemos. Se calhar começamos mal, tivemos ainda o apoio da ICEP na altura, da Câmara de Comércio também em Rabat, em que percebemos claramente que só com um contacto no local é que conseguiríamos resolver ter a porta de entrada aberta, não é? Exatamente, sim. Ok, o que é que a ICEP aqui? Não sei se o Bruno queria acrescentar aí alguma. Isso. Era isso, força então. Não, só queria realçar aqui 4 pontos que tomei nota das duas intervenções bastante interessantes de si, que era, o primeiro ponto era na questão de quando estamos a selecionar um mercado, muitas das vezes vamos visitar os sites dos nossos potenciais clientes, fornecedores, distribuidores, etc. E realçou a questão de que eu falei na preparação do site. Da mesma maneira que nós vamos à procura de informação de um potencial fornecedor, também existe vice-versa, ou seja, se nós tivermos um site bem preparado, será muito mais fácil a questão de sermos contactados, haver uma lead para que possamos estabelecer qualquer relação comercial. A segunda questão era, como disse muito bem agora a Andreia, é a questão da rede externa. Eu digo isto e vou voltar a frisar, usem e abusem da rede externa da ICEP. Nós temos delegados que estão localmente e que podem ajudar a atenuar ou diminuir estes riscos, diria, culturais, riscos, inclusive algumas vezes de língua, podem existir. Porque eles estão no mercado, estão estão na embaixada e bebem um bocadinho do networking que existe entre a embaixada e os governos locais, entre a ICEP como estrutura e a ICEP local desse mesmo país, e consegue-se muitas das vezes desbloquear situações que de uma maneira mais fácil, porque estão no terreno, e às vezes um telefonema com um prefixo local ajuda a desbloquear. Por isso, a rede externa são cerca de 52, desde a Tailândia, sei lá, a China, ao Canadá, ao Chile. Pronto, estamos espalhados por todo o mundo, por isso, sem precisarem ajuda, deixar essa nota. A terceira questão, que também é muito importante, é esta questão cultural. Marrocos foi um excelente exemplo que foi dado. Mas Marrocos é exatamente igual como o Médio Oriente. O Médio Oriente não funciona os e-mails, eles não abrem nenhum e-mail, não vale a pena. Mas funciona muito bem o LinkedIn e funciona muito bem o WhatsApp. Mas funciona ainda melhor as visitas. Mas obviamente, não queria falar no âmbito de uma startup, mas quando uma empresa está-se a iniciar, é difícil pagar ou arranjar fundos para investir numa viagem para o Dubai ou para Marrocos ou para qualquer outro país, porque, pronto, devido obviamente ao seu custo, e ainda por cima quando é difícil ter esse tipo de contactos, não é? Por exemplo, a minha última questão também é cultural, é relacionada, por exemplo, com outro mercado, por exemplo, o Japão. O Japão é um país que, por exemplo, o processo de decisão é extremamente vertical, extremamente moroso. Eles, para tomar uma decisão, demoram bastante tempo. Mas e agora só terminava compartilhando aqui um pequeno exemplo de uma empresa, que não vale a pena dizer qual é que é, empresa de uma base tecnológica, e fez a mesma proposta de valor, aliás, fez uma proposta de valor a um cliente norte-americano, onde falou do produto e enfatizou a questão do produto final, do produto e da posta de valor já do produto. E o cliente não aceitou.
Obviamente que depois, e muito bem, a empresa voltou ao contacto e tentou saber o porquê da razão de não estar, pronto, não ter sido aceita, uma proposta de valor, uma reunião, etc. E ele dizia lá, gostei muito da tua apresentação, mas não me falaste no futuro, ou seja, não me disseste qual eram as tuas indicações, ou seja, de que queria avançar daqui para a frente, o que é que ias inovar, o que é que ias fazer. Então não me falaste do futuro, eu não estive interessado. Na mesma altura foi feita uma proposta ao Japão e que ele enfatizou um bocadinho mais também na questão do futuro e foi rejeitada por uma questão completamente antípoda, que era, depois perguntou-lhe também, obviamente, a razão de não ter sido aceita, a sua proposta de valor, e ele dizia-lhe, não, eu procuro já algo já definitivo, algo já fechado, não me interessa muito o futuro, quero saber algo que me dê confiança para estabelecer essa relação contigo e começar a trabalhar. Não me fales em futuro, que eu não quero saber disso. Quero algo que já esteja, que já tenha prova de conceito, esteja testado. É isto que eu quero. Não me interessa o futuro. Ou seja, é engraçado estas duas diferenças culturais. Uhum. Há pouco o Filipe, e mudando aqui um bocadinho para a questão financeira, o Filipe tocou aqui na importância que teve o acesso a fundos comunitários para dar aqueles primeiros passos, até para o material que entretanto foram adquirindo. Existem linhas diretas para apoiar casos em que uma empresa quer vingar nos mercados externos. Que linhas é que são essas? De que forma é que a AECEP pode ajudar também aqui a estabelecer esta ponte para alguns modelos de financiamento, se é que lhe podemos chamar assim, ou linhas de apoio às quais uma empresa deve concorrer, ou pelo menos tentar chegar? Bem, existem sempre os avisos. Os avisos são, digamos, aberturas de concursos para que as empresas possam candidatar para ter apoio. Esses serviços podem ser também individuais ou coletivos, ou seja, haver uma associação que se candidata a um apoio nesse aviso, um apoio comunitário, e que depois engloba várias outras empresas e vão, por exemplo, a feiras, a conferências, a divulgações, a missões onde levam essas empresas. Depois disto também, obviamente, temos contactos tanto com seja Startup Portugal como Portugal Ventures e Business Angels, que podem ajudar também a criar algum movimento de apoio em algumas fases do processo da empresa. E por fim existem obviamente os programas de aceleração, que também podem ajudar as empresas. No fundo são os 3 veículos gerais, ou seja, apoios comunitários, programas de aceleração e depois financiamento via capitais de risco ou Portugal Ventures, Business Angels e afins. Uhum. Filipe, voltando aqui a ti, até porque há pouco falaste na questão da identificação daqueles mercados onde era importante, ou vocês acharam que era importante entrar. Primeiro, a identificação, perceberam que era um país ou uma cidade que tinha aqui uma apetência grande por este tipo de produtos que vocês comercializavam. Certamente foi por aí logo o primeiro passo. Mas depois, a partir daí, e olhando para o exemplo que deste, por exemplo, a Dinamarca, olhando para a Dinamarca, por exemplo, como é que depois desenvolvem a estratégia para conseguir chegar onde querem chegar, porque a Dinamarca tem muitos bares onde vocês podem estar presentes. Quais é que são esses bares? Que parceiros é que tentam contactar lá? Eu estou-me aqui a lembrar desta última caravana cervejeira, e permite-me aqui esta expressão inventada agora à pressão por mim, que vocês fizeram a partir daqui, não é? Em que percorreram daqui, estou a falar da região, em que percorreram a Europa, identificando locais específicos, criando um roadmap para divulgarem o vosso produto. Como é que chegaram até àquele bar em específico, àquele parceiro, que acaba por ser um parceiro específico para vender o vosso produto? Isto, naturalmente, que vais dizer, aplica-se certamente a muitas outras empresas e a muitos outros produtos que qualquer uma das empresas possa comercializar. Ora bem, portanto, vamos ter que contextualizar um pouco em termos
em termos de a estratégia. Portanto, nós o que estamos a exportar na prática é uma bebida que já existe, não é? Que já foi desenvolvida há milhares de anos, e claro que nós temos que nos fazer valer da diferenciação. E a diferenciação pode surgir de duas formas. Ou temos um produto completamente diferente, como é o caso daquelas cervejas que nós temos, que produzimos em barrica de vinho do Porto, é um vinho regional, ou então temos algum tipo, uma linha de cervejas também que produzimos em colaboração com enólogos aqui da nossa região, que também tem essa parte já diferenciada. Ou então tu estás a competir, se tens uma cerveja tipo uma Pilsner e vais tentar vender uma Pilsner para a República Checa, não é? Que é onde surgiu a primeira Pilsner a nível mundial, vais ter uma desvantagem competitiva porque basicamente estás a transportar água, não é? E vidro de um país para outro, e claro que essa cerveja, na prática, o produto vai ser muito idêntico, mas será que o cliente que vai adquirir aquela cerveja vai ter interesse em comprar uma cerveja que vem de Portugal, quando o objetivo da cerveja artesanal também é ser consumida o mais fresca possível? E quando eu digo mais fresca, não é em termos de temperatura, mas sim em termos de prazo desde que sai, desde que é feito o enchimento até o momento de consumo. Portanto, quanto mais curto for este prazo, este timing, melhor, porque a cerveja vai manter mais as propriedades iniciais. Portanto, o nosso produto tem aqui algumas nuances que, em termos logísticos, depois tornam algo difícil a parte da exportação. Portanto, o que nós percebemos já há alguns anos é que a marca e a presença da marca e a forma como a marca comunica e as pessoas que estão por trás, não é? Que têm que comunicar a história e explorar um bocado esta parte, é fundamental para conseguir ter um mercado internacional. Mas nós tivemos aqui uma desvantagem, que é o seguinte, e nós estamos sempre a nadar contra a maré, digamos assim, porque existe uma plataforma a nível mundial que se chama Untappd, onde toda a gente que gosta de provar cervejas artesanais faz um check-in. É tipo o Vivinum, é uma aplicação que tu vais a um lugar específico e dás uma avaliação a uma determinada cerveja. E o que é que acontece? Quando essa cerveja é vendida num mercado pouco evoluído, digamos assim, ou pouco maturado, as avaliações são por norma medianas. Se tens uma cerveja muito específica e a lanças num mercado onde tens, ou lanças num bar muito específico, onde já se sabe que os clientes daquele bar têm um conhecimento extra e conseguem avaliar, as avaliações são normalmente de 0 a 5, são sempre acima de 4. Portanto, em Portugal são abaixo de 3 e a nível internacional, no mercado mais maturado, dá acima de 4. Portanto, qual é o problema aqui? É que depois a média é feita e uma cerveja que é excelente tem uma média de 3,5, que depois os importadores do nosso produto, que são muito específicos também, essa plataforma é uma referência. Portanto, se eles veem que uma cerveja tem um rating de 3,6, eles não têm interesse nesse produto, porque os clientes deles também vão à plataforma e veem que aquela cerveja tem aquele rating e, portanto, assumem que não é nada de especial. Portanto, nós, como estamos, já temos uma marca com bastantes anos, estamos a falar desde 2013 que estamos no mercado, e fomos também desbravando esta plataforma e comunicando esta plataforma em Portugal à medida que foi surgindo, porque nós na prática fomos a terceira marca de cerveja artesanal que surgiu em Portugal desta nova tendência. Temos essa desvantagem, mas é porque estamos aqui também um bocado na cauda da Europa, não é? Porque o que nós sentimos, por exemplo, e nesta viagem que fizemos, estivemos na Eslovénia, que em termos de nível de vida é muito idêntico a Portugal, portanto o custo de uma cerveja é muito idêntico num bar, uma cerveja artesanal, e
mas eles têm uma vantagem competitiva muito grande, que é, estão no centro da Europa, conseguem exportar logo para 5 ou 6 países ali no raio muito reduzido. Nós não, nós temos que passar sempre por Espanha, e só esta passagem por Espanha, por França, só a partir de França é que começas ali a ter outros mercados mais concentrados. E reparamos que isso é efetivamente uma dificuldade logística e também em termos de preço, porque um importador, por exemplo, na Holanda, só para a nossa cerveja chegar lá, ele tem um custo brutal e esse custo tem que ser imputado no produto final. E claro que estamos a falar de cervejas que podem chegar a custar, que nós vendemos aqui a 3 euros, podem chegar ao consumidor final a custar 15 euros, não é? Portanto, na Holanda, todo este processo é um processo que tem que ser sempre analisado, e então esta viagem no fundo já é a segunda vez que nós fazemos esta viagem. Para enquadrar um pouco a viagem, se forem ao nosso Facebook, nós temos lá, Facebook não, mais no Instagram até, temos lá o percurso, mas basicamente nós pegamos numa autocaravana durante um mês e tentamos parar no máximo número de espaços especializados em cerveja artesanal, ou seja visita a distribuidores, seja visita a bares ou restaurantes, seja visita a outras fábricas de cerveja artesanal, simplesmente para vermos os equipamentos que eles têm, formas de processo, que cervejas é que vendem mais. Portanto, tudo isto é networking, não é? Estamos a falar de um mês intenso, onde 3 pessoas partilham uma autocaravana e é 100% a pensar em cerveja artesanal e mercado e clientes e estilos e ingredientes e processo. Todo o nosso negócio é comunicado intensamente neste mês. Onde nós o que fizemos foi, para rentabilizar esta viagem, que é no fundo criar mercado, mas ao mesmo tempo criar conhecimento e ganhar e trazer esse conhecimento para a nossa empresa, foi contactar bares e restaurantes no percurso. Portanto, nós numa fase inicial dissemos, nós queremos temos uma parceria interessante em Zagreb, portanto queremos ir à Croácia, e esse é o ponto mais afastado que vamos chegar. E depois dali o interesse era passar também pelo máximo número de países possível, portanto subimos e fomos depois Eslovénia, República Checa, Alemanha, Holanda, Bélgica, depois França, e depois já entramos outra vez em Espanha. Neste percurso que demorou 27 dias, nós tivemos 22 eventos, ou seja, eventos pressupõem, seja a nossa cerveja esteve num bar, ou fizemos uma cerveja em colaboração, por exemplo, na Croácia, em Zagreb, ou fizemos um jantar de harmonização na Holanda. Portanto, diferentes dinâmicas também para, em termos de comunicação, percebermos quais são as áreas onde a marca se movimenta. Mas toda esta cerveja que nós vendemos, este projeto nós vendemos a cerveja com 2 ou 3 meses de antecedência, não é? Portanto, este projeto foi iniciado em outubro, para nós fazermos a viagem em fevereiro, março, finais de fevereiro, março. Portanto, e tivemos todo o mês de março fora. Portanto, todo este processo de organização, os problemas logísticos, envio da palete, depois foi na altura em que estourou a guerra. Nós estávamos a sair da autocaravana, passámos por montes de carros militares nas autoestradas, mas já estávamos na estrada e dissemos agora vamos em frente, siga. Mas foi um bocado este o desafio, e então conseguimos rentabilizar a viagem. O objetivo era que as vendas de cerveja para estes países ou para estes diferentes projetos rentabilizasse, pelo menos pagasse os custos, não é? Os custos da viagem. E depois o lucro foi, por exemplo, dou-te um exemplo muito concreto. Nós neste momento estávamos à procura de uma máquina para fazer enlatamento. Portanto, nós já temos cerveja em lata, mas
fazemos outsourcing. Portanto, contratamos uma empresa que vem cá com um sistema móvel e faz o enlatamento cá na nossa fábrica. Mas queríamos comprar uma máquina, mas estamos a falar de uma máquina que custa sempre 70 mil euros para cima. E então, em conversa com outros cervejeiros, numa apresentação de uma cerveja num bar, ele disse, olha, há uma fábrica aqui em Espanha, em Badajoz, que tem uma máquina produzida que custa metade desse valor. E depois nós fomos falar com este produtor deste equipamento, conhecíamos outras marcas que já tinham este equipamento instalado, falámos com elas, perguntávamos se estávamos contentes, são marcas já com dimensão no mercado, percebemos que para a nossa dimensão era mais que era o que nós necessitávamos, nem maior nem menor. Então estávamos a falar aqui numa poupança, digamos assim, de quase 40 mil euros. Portanto, se formos analisar este custo, que na prática não é um custo, mas é uma poupança, não é? Que nós eventualmente, se não tivéssemos realizado esta viagem, não tínhamos este conhecimento, porque este tipo de informação muito específica também não está disponível, claro, na internet da mesma forma. Como utilizador comum, claro. E portanto, tiramos aqui desta viagem não só o facto de conhecermos o mercado, conhecermos novas pessoas, novos equipamentos, novos processos. Foi um mês, mas na minha cabeça aquilo é como se tivesse sido meio ano. Foi muito intenso. E portanto, correu super bem. Nós, no nosso caso, temos um problema que é, a parte da exportação, nós não temos um canal frequente de exportação. E o Bruno também nos ajudou bastante aqui na organização e a ICEP desta viagem. Nós antecipadamente falámos com a ICEP e dissemos, olha, temos este roteiro, vamos passar por estes países, tentem-nos ver que tipo de delegações é que podem associar-se para fazermos uma prova ou apresentarmos os nossos produtos. E nesse aspecto, por exemplo, França abriu todas as delegações por onde nós, nas cidades onde passamos, que foi Montpellier, Bordeaux e Paris. Nós tivemos sempre delegados da ICEP lá, pelo menos a captar o momento e a divulgar a nossa cerveja nas redes sociais, que é isso também que se pretende. Como é que vocês chegam, Filipe e Andreia, para além do site que tem e que é facilmente encontrado também numa pesquisa rápida na net, como é que trabalham também a vossa comunicação? Redes sociais, apostam, não apostam? É uma boa forma, Bruno, também depois perguntando a ti, é uma boa forma também de se dar a conhecer? Funciona nesta lógica ou não? Começava aqui pelos dois a perguntar se têm ou não têm e se exploram bem, o Filipe e a André. Eu posso continuar então. Sim, no nosso caso, eu diria que é a principal forma de divulgação do conceito da marca ou do novo produto são as redes sociais. E nós investimos nas redes sociais e temos investido cada vez mais, não só para criar mais seguidores, porque esses mais seguidores na prática vão se tornar também clientes, porque nós como temos uma solução 360 graus, diria eu, de cerveja artesanal, porque tanto temos a loja online que podemos fazer a venda para qualquer parte da Europa à distância de um clique, também temos as lojas, ou seja, as letrarias a nível regional, onde podemos encaminhar as pessoas também via site ou via site ou via redes sociais para essas plataformas. Portanto, usamos bastante e é fundamental para pelo menos eu, quando quero conhecer um projeto, eu vou às redes sociais. Eu não vou. O site dá-me uma informação, mas grande parte das vezes essa informação não é na realidade aquilo que a filosofia da empresa, ou pode ser na realidade, mas muitas das vezes é muito mais cru, é muito mais perceptível quando vais às redes sociais e vês como é tratado. Percebes a dinâmica também, claro. Exato, percebes mais o sentimento de comunicação da marca do que propriamente no site. Andreia, do vosso lado também é a mesma coisa ou muda um bocadinho? Não é tanto como o caso do Filipe, porque
o nosso produto é muito diferente, não é? Nós estamos a trabalhar com seres vivos, normalmente trabalhamos com encomendas praticamente de um ano para o outro, e portanto é uma lógica um bocadinho diferente. Obviamente que trabalhamos as redes sociais, se calhar do meu ponto de vista pouco, podemos trabalhá-las mais, e estamos não só com a presença e com o lançamento de notícias nas redes, mas também a presença em grupos específicos de interessados em determinada planta, okay? No nosso caso, e muitos desses grupos com nossos atuais clientes e alguns futuros, espero, também para perceber um bocadinho a dinâmica, o que são as necessidades, qual é a tendência de mercado, não é? Quais vão ser os produtos, digamos assim, que vão estar a ser procurados daqui a 1, 2, 3 anos, porque nós, como todas as plantas resultam de um processo de investigação, estamos sempre a falar de processos longos, estamos sempre a falar de demoramos à volta de 2 anos para ter um novo produto, portanto nós temos sempre que trabalhar numa lógica de futuro, como todas as empresas, mas nós aqui temos o risco associado de trabalharmos com seres vivos, isso também é uma questão que pode limitar também a parte da internacionalização, não é? Como é que as plantas chegam além fronteiras, é um tema bastante sensível, mas de facto as redes sociais são importantíssimas e claro que as pessoas... Ou seja, não apostam tanto nas redes sociais, mas investem lá muito tempo para perceber como é que anda o mercado. É mais isso? Nós notamos bastante interação quando colocamos uma publicação sobre estão disponíveis reservas para determinada planta, notamos uma interação, telefonemas, e-mails, e são importantes. Nós temos bastantes seguidores e lá está, e a nossa interação não é tão comparativamente, por exemplo, com o Filipe, com a Cerveja Letra, não tem nada a ver porque é uma coisa muito mais residual, mas todos os posts que fazemos e há realmente uma grande interação que é positivo e mais até que no site, nós tentamos publicar notícias no site e depois partilhá-las nas redes. Temos tido curiosamente, claro que não é a questão de vendas, mas a questão de aquisição de talentos, temos muitas pessoas também da área da biotecnologia que nos contacta, no sentido também de pertencer à equipa, portanto também é interessante, além fronteiras, e temos... Ou seja, eu não digo que não efetuemos vendas, claro que sim, resultantes das nossas interações com as redes sociais. No entanto, nós não temos uma loja online, não é? Claro. E é um produto diferente. Certo. Por outro lado, também nós somos um bocadinho discretos também, porque temos contratos de confidencialidade bastante exigentes por parte dos nossos clientes, nomeadamente de serviços de investigação que comercializamos, e esses são 90% todos externos, portanto, tudo com empresas internacionais. E de facto acaba, se calhar um pouco contraditória tudo que possamos pensar, mas acaba por ser às vezes positivo não divulgar certas coisas, porque essa descrição da nossa parte agrada a esse cliente. Portanto, isso tem sido o feedback que temos recebido e também lá está, como digo, muito cuidado mesmo com imagens que podemos ou não divulgar, porque são questões muito sensíveis e basta uma pequena desconfiança às vezes para quebrar aqui uma relação de alguns anos. Depois, o nosso grande investimento é realmente feiras, que começamos por ir numa lógica de participantes, não constantes, ok? Não tínhamos, na minha opinião, maturidade para isso. Então fomos, efetivamente, fizemos um levantamento de toda a gente que estava presente na feira e fomos contactá-los a fazer um contacto direto, uma abordagem direta. Eu há pouco falei na dificuldade cultural, na dificuldade, no caso de Marrocos, também do género, não é? E aqui também acrescentar a questão da idade. Portanto, nós quando fundamos a Dayfeel eu tinha 22 anos. E ela foi fundada em 2010, portanto não é assim tão antiga, não é? Tem 12 anos, faz 12 anos agora em dezembro, e portanto notamos que no nosso setor a faixa etária de empresários é normalmente dos 50
para cima. E, portanto, por aí houve alguma desconfiança e alguma dificuldade na entrada do mercado, quer nacional, quer internacional. Porque, efetivamente, como é que isto começou? Isto começou com a comercialização do menor número de plantas e de serviços mais pequeninos. Nós, por exemplo, grandes empresas, nós neste momento estamos a trabalhar com as maiores do mundo, em termos, por exemplo, de pequenos frutos, de empresas que comercializam fruto, mirtilos, morango, framboesa, amora, e obviamente já lá vai o primeiro serviço que fizemos em 2018, e não começou com milhões de plantas como estamos atualmente, começou com umas 1000, 2000, e assim, como é que é possível uma empresa desta dimensão querer fazer esta quantidade tão mínima? Mas era precisamente um teste. É o teste, claro. Era um teste. E E fomos, vocês digamos... foram superando testes atrás de testes, foi assim que ganharam a confiança? Exatamente, teste a Ok. teste, e fomos superando estes desafios, dando-se cá alguma confiança, tentando sempre responder, também dando feedback em pouco tempo, em poucas horas, ou lá está, quando era até, se fosse possível à noite, tentar sempre ter esta interação para que não se perdesse a comunicação, mas foi muito isso, e estranhamente o primeiro serviço foi feito e no fim dizem, agora podem destruir as plantas todas. Como assim? Então nós andamos a produzir para destruir, porque era um teste, não é? E para uma empresa que fatura 900 mil milhões de euros, ou neste caso 900 mil de dólares, não, é pouco importante, 1000, 2000, 5000 que vão destruí-las, porque efetivamente foi um teste e agora realmente trabalham connosco já há muitos anos e já com quantidades Uma muito lógica diferentes. diferente, claro. Mas há esta questão e mantendo a questão da descrição, que é, neste caso, é bem visto o facto de não termos determinadas coisas nas redes. Obviamente que nós divulgamos muito do que podemos, nomeadamente os serviços de investigação, porque a Dayfield, sendo uma empresa de biotecnologia, também acho que é um dever partilhar alguma informação. Claro, Sim, mas é uma lógica diferente, é engraçado porque é um mercado muito específico. São seres vivos, não dá, eu não tenho o rótulo, eu tenho a marca Dayfield, tenho que apostar na qualidade, como qualquer negócio. Realmente temos formatos ecológicos, formatos amigos do ambiente, que são apreciados, quer em Portugal, quer lá fora, e que acabam por ajudar um pouco a vender este formato. Quando falamos em Chile, Peru, Califórnia, aí temos que ir para plantas em frasquinhos in vitro, por causa da questão da saúde, da sanidade, para fazer essa exportação, porque da forma como é feita na Europa não é possível, okay? Há regras muito estritas do que é a Europa e fora dela, mas portanto é um bocadinho isto, é uma lógica bastante diferente e uma abordagem diferente também e de adaptação também. Exatamente. Ok. Rapidamente, Bruno, tocando neste tema, até porque há outros mais importantes, esta questão de estar presente, há outros mais importantes que ainda queremos falar, naturalmente, que este também é importante. Estar presente digitalmente é também aqui essencial. É um dos conselhos que vocês também deixam às empresas que os procuram? Claramente, aliás, acreditamos que as empresas devem utilizar todas as formas possíveis de promoção. Tudo o que for possível para dar a conhecer a empresa, seja a questão das conferências, feiras, redes sociais, tudo o que transmita a proposta de valor e no fundo o core da empresa deve ser utilizado de uma maneira, cá está, de maneiras diferentes. E aqui foi muito interessante, como dizia André, temos duas maneiras muito diferentes da utilização das mesmas redes sociais, mas claramente que potenciamos. E, aliás, tanto é que existe um grande foco dentro da ICEP também para a questão do e-commerce, que é uma das outras formas de promoção que pode existir também das empresas e dos seus produtos e serviços. Outra questão que tinha aqui e não queria deixar de a fazer.
A CEP apoiou muitas empresas, muitos empresários a chegar ao mercado internacional, mas acredito eu que tenha também dado muitos nãos, ou seja, ter que dizer aos empresários: vocês não estão no ponto certo, não estão na fase de maturidade exata para darem este passo. Primeiro, se é difícil dizer isto a uma empresa que pode ter ali uma porta para um sonho de se internacionalizar, por outro lado, se são muitos também esses casos em que realmente as empresas ainda não têm essa percepção do que é o necessário para ir lá para fora. Excelente pergunta, porque realmente é muito realística. Aliás, eu comecei pela primeira parte. Se é difícil, é extremamente difícil, porque quem vai normalmente, até numa questão da nossa vida pessoal, a maior parte das pessoas fica dentro da sua área de conforto e sente-se bem. Quando se é obrigada a ir para uma outra área que não domina, e normalmente, ou em alguns casos, é por necessidade, querem ir e estão à espera que seja rápido. E muitas vezes não estão minimamente preparadas para isso. E é claramente difícil dizer-lhes que não, mas tem que ser. É assim, é difícil dizer não, isto é quase como as crianças, é difícil dizer não, mas tem que ser, porque não vão perder o seu tempo, vão perder o seu investimento e às vezes mais vale esperar um bocadinho para agregar um investimento, agregar esforços, preparar-se e depois voltar à carga, ou seja, é um bocadinho transmitir a imagem de não é que não precisamos preparar, falta aqui alguns patamares que lhe podem diminuir os riscos de não conseguir internacionalizar. E depois, pior do que isso, é transmitir uma má imagem da sua empresa. No geral, Pode ser um passo em falso, não é? Exatamente. Exatamente. No geral eles compreendem e aceitam, mas existem alguns casos que, claro, ficam revoltados porque cá estão... Houve uma altura que estavam desesperados e que necessitavam de ter novos clientes porque, vou pegar aqui num pequeno exemplo, também havia um cliente que tinha 100% da sua produção para a Rússia, vendia tudo, exportava 100% para a Rússia. Obviamente, ao abrigo dos embargos, ele era da área agroalimentar, pronto, dando um bocadinho mais de informação. Obviamente que ficou limitado, não pode vender para a Rússia. E ele estava desesperado e ele não tinha nada preparado, porque só tinha um cliente e ter tudo para a Rússia. Ou seja, pronto, isto também é um caso, obviamente, difícil, mas cá está. Estamos a fazer um processo. Engraçado que soube transmitir essa mesma empresa que há um mês já conseguiu mais clientes, mas cá está, teve de se fazer um processo de criação do site, criação de redes sociais, a preparação da apresentação da empresa, as fichas técnicas dos produtos, ou seja, todo esse tipo de questão também dos aspectos legais, registros, certificações, a proteção da marca, ou seja, todas as questões que eles não tinham pensado na altura, que tem que se fazer e tem que se desenvolver e pronto. Em relação à segunda parte da questão, se são muitos, felizmente não. Mas existem, e eu acho que estamos a atravessar uma geração, e aliás até se calhar entroncava com a pergunta anterior das redes sociais, estamos a atravessar uma geração que cada vez está mais preparada para primeiro consumir conteúdos nas redes sociais e através da internet, e também ao mesmo tempo sabe onde buscar esses consumos, essa informação. E eu acho que essas gerações já estão em interação com a gestão de empresas anteriores e que já fomentam um bocadinho esta necessidade de adequar a informação que querem transmitir, adequar a proposta de valor da empresa para que estejam melhor preparadas para exportar. Uhum. Filipe e André, vocês neste momento de se internacionalizarem, esta percepção foi para vocês uma realidade porque tiveram a necessidade de o fazer, sentiram-se pressionados pelo mercado para o fazer. Como é que esta questão entrou na vossa empresa? E voltando a sublinhar a questão, foi porque os outros, no caso do Filipe, por exemplo, as outras cervejeiras também o faziam e era importante estar nesses mercados, ou foi porque tinham mesmo que vender? Portanto, no nosso caso tem a ver
eu acho que isto é um pouco português, que é, se o vizinho falar bem do teu produto, o vizinho, quando eu digo vizinho, é outro país ou alguém de fora disser que a tua empresa é reconhecida e tu por algum motivo sabes isso e dizes, nós temos muitos casos desse, que é pessoal, por exemplo, de Braga, que vai a Lisboa, vê lá a cerveja Letra e diz, bem, se isto está aqui em Lisboa, se calhar eles até merecem alguma credibilidade, vou provar. E depois acabam por provar fora. E o mesmo acontece muitas vezes também a nível internacional. Portanto, quando nós ganhamos uma medalha como a melhor cerveja de um concurso a nível internacional, vem toda a gente bater palmas, já afinal a cerveja Letra é uma cerveja de qualidade e tal, mas nós sentimos muito que existe esta percepção que é, ok, primeiro desconfia-se, depois somos validados internacionalmente e depois, ok, começa a haver confiança no mercado interno. Nós sentimos muito isso nos nossos produtos. Mas, ao mesmo tempo, o mercado da cerveja artesanal, como é um mercado em expansão a nível mundial, portanto, e é aquilo que eu disse, há uma marca, se eu quero ir para Madrid, já existe lá uma marca que está a produzir cervejas idênticas àquilo que eu estou a oferecer e muito mais próximas. Portanto, nós temos ainda esse desafio extra. No entanto, também há aqui uma oportunidade que é grande parte dos bares de cerveja artesanal que existem estão sempre à procura da novidade. Isto é bom e é mau. Ou seja, um bar em Madrid que já tem, que tem uma cerveja ali também vai ter interesse em ter outras propostas novas de outros lugares, mas Ou seja, por outro lado, obriga-vos também a ir variando, não é? E não acontecer aquilo que o Bruno estava a dizer há pouco de canalizar apenas produtos para um único fornecedor externo, neste caso. Exatamente, portanto, e nós aí nesse caso temos a solução, portanto nós temos sempre em portfólio, o nosso portfólio tem sempre 20 cervejas diferentes disponíveis, onde 7 são a gama letra, da letra A até a letra G, e depois temos novidades, quando só fazemos uma vez por ano. E essas novidades normalmente são cervejas mais caras e são direcionadas para este mercado mais volátil, chamemos assim, ou mais espontâneo, que é aquele pessoal, olha, surgiu uma novidade, quer experimentar. Claro. Experimentam, já estou à procura da próxima. Portanto, isto é interessante porque também nos permite brincar um pouco mais, e é esse o nosso mercado, é experimentar e lançar novos produtos de forma regular. Mas por outro lado não traz a nível internacional, não traz aquele foco e aquela venda contínua que, por exemplo, no nosso caso, quando acontece, os nossos clientes que nos fazem encomendas mais frequentes, diria de 2 em 2 meses a nível internacional, é o mercado da saudade. Portanto, é aquele mercado que quer divulgar um produto português, mas que também não quer trazer muita confusão ao seu negócio, que são aqueles negócios mais, sei lá, um café que vende pastel de nata ou vende enlatados portugueses, e também tem uma cerveja que é uma alternativa às cervejas industriais, porque chamemos uma mercearia gourmet lá fora, e quer ter uma cerveja diferente, e volta e meia, tem as letras e volta e meia vai explorando, deixa-me ter agora aqui mais uma diferente, a ver como corre. E esse é aquele mercado que nós temos a sensação que encomenda de uma forma regular. Os outros querem é novidade, sempre novidade. Por isso é que nós estamos sempre a lançar novidades também. Essa foi uma estratégia que nós arranjámos internamente para chamar a atenção, ser chamar falado. A atenção, exatamente. Ok. Já agora, antes de passar a ti, André, vocês trabalham, e até voltando aqui um bocadinho ao tema anterior, vocês trabalham com pessoas, não só nas redes sociais, naturalmente, mas com influenciadores na área. Nas redes sociais é muito fácil falar dos influencers, mas na área ter alguns stakeholders que podem ser no país ou na área de produção em questão, importantes. Vocês fazem esse trabalho de
eu não lhe queria chamar lobby, mas acaba por ser um bocadinho lobby junto dessas pessoas que acabam por influenciar outras e dar a conhecer o vosso nome por vocês. Sim, Fazem isso ou não? Fazemos, sim. Não é de uma forma regular também, ou seja, não temos propriamente uma estratégia de temos identificadas estas pessoas ou estes provadores normalmente, porque temos muitos pedidos, mas grande parte dos pedidos são de pseudo-influenciadores que só querem a cerveja grátis. E portanto nós aí tentamos não ir por aí. Portanto, tentamos fazer um trabalho de casa, como é óbvio, mas tivemos um caso, por exemplo, na Holanda, de um influenciador, e depois aí é que percebemos a dimensão do mercado holandês relativamente a cervejas artesanais, e enviámos uma caixa ou duas, já não sei, com as novidades, cervejas super frescas, acabadas de produzir praticamente, e ele provou, e o facto de ele ter provado abriu-nos logo 3 ou 4 importadores que tiveram interesse em comprar as nossas cervejas, e isso foi excelente, mas lá está, depois acabámos por entrar e agora temos que é quase como fazer um reset e ter que outra vez desafiar novamente o mercado, a experimentar, e para alguém se lembrar, porque a concorrência, como é tão grande, seja a nível nacional como internacional, não só em Portugal, mas também nos outros países, que temos que fazer esse trabalho de uma forma mais regular. Mas sim, é uma excelente questão. Filipe, deixa-me só fazer uma pergunta até do título da curiosidade profissional. Existe uma cultura à semelhança dos vinhos de sommeliers de cerveja? Sim, boa questão. Portanto, a cerveja, em termos de bebida, acaba por ser bastante mais, diria, diferenciadora no espectro de aromas e sabores do que o vinho, não é? O vinho tens vários tipos de vinho ou vários tipos de uva, mas na prática, numa prova cega, se te derem a provar um vinho branco, alentejano ou douro, e te perguntarem, ou dão e te perguntarem qual é a região, é confuso, não é fácil discriminar tu como consumidor, e se não fores um provador oficial é difícil. No caso das cervejas é muito mais fácil. Se me pedirem para provar uma IPA ou uma Stout, o que tu consegues diferenciar logo, porque uma diferença é que é muito mais lupulada e aromática e outra é uma cerveja preta, portanto tens um espectro de sabores e aromas muito superior. E no caso de sommelier, que é um termo mais associado a vinhos, a verdade é que também existem sommeliers de cerveja, que são na prática, e eu sou um deles, um dos poucos sommeliers portugueses, por acaso, que no fundo o que tentam fazer é, mediante tentar harmonizar, primeiro comunicar cerveja e depois harmonizar cervejas com vinhos. Por exemplo, nós já fizemos vários jantares de harmonização, onde desde a entrada até à sobremesa, sempre acompanhados com cerveja, onde o objetivo é a cerveja evidenciar outros aromas e sabores que o prato pode ter, que é o mesmo que se faz no caso dos vinhos, mas ligado à cerveja. Portanto, sim. Okay. Ou seja, o Bruno a fazer aqui esta questão para perceber também aqui que portas de entrada é que tinha, já que percebemos que com os influencers, que sendo influencer da letra não dá, que eles não trabalham, sommelier, se calhar já pode haver aqui uma... Estou a brincar, naturalmente, estou a brincar. Andreia, há aqui ainda estas duas questões em cima da mesa, ainda queria ouvir-te em relação a isso, ou seja, a necessidade ou não, ou a pressão ou não de trabalhar os mercados externos, e esta questão de com quem é que vocês trabalham lá fora, se encontram pivôs para vos fazer as conexões dentro do país para onde vocês querem exportar ou região onde querem exportar. Portanto, nós de facto, obviamente sempre pensamos em exportar e pensamos exatamente no que tinha referido o Bruno, que era a necessidade de nos preparar. Portanto, pensamos isto numa lógica na altura de médio prazo, portanto a estratégia era vamos dominar o mercado português, não é? E fazer esta preparação para internacionalizar. E realmente até fomos a algumas ações de formação, a ouvir alguns testemunhos também,
pensar numa estratégia, porque efetivamente era aquela questão que eu dizia inicial, que face à elevada importação, não é? O primeiro objetivo era reduzir essa importação e só depois exportar. Só que realmente fomos empurrados, porque houve aqui esta necessidade de mercado, porque, por exemplo, um exemplo muito concreto, o castanheiro. Estes castanheiros são porta-enxertos híbridos resistentes a uma doença que é a doença da tinta, que é uma doença fatal. E, portanto, isto dito que parece assim, porque não é da área, pode ser meio que chinês, mas basicamente são plantas de elevada qualidade e resistentes a determinadas doenças e que nós somos os únicos a produzi-los em Portugal e em toda a Europa. Só existe a Dayfil e um laboratório que é a semi-privado, portanto tem uma parte do Estado francês, precisamente. E, portanto, por esta técnica, via micropropagação, via clonagem in vitro, portanto, face a esta característica, não é? E face realmente à necessidade de plantas no mercado, nós fomos um pouco empurrados, porque é relativamente simples, ou se pensarmos, é relativamente fácil comercializar plantas para a Espanha, que estamos aqui a menos de 40 km da fronteira, não é, da Galiza, que nós estamos na Póvoa de Lanhoso, aqui mesmo à porta da Galiza, e que até é uma zona também de castanheiro, portanto, pensando dessa forma é relativamente fácil atingir aqui os nossos vizinhos. No entanto, teríamos que pensar numa lógica de exportação para o futuro, porque se trabalharmos com alguns produtos que têm rotações no campo de 20 anos, ou 30 ou 40, não é? Já sabemos que a dada altura vamos terminar todas as possibilidades do mercado nacional, porque as plantas não se esperam que morram, não é? Neste período. Neste caso específico, estou a dar o exemplo do castanheiro. E, portanto, pensamos já numa lógica de internacionalizar, mas aconteceu não termos tempo para fazer um trabalho sequencial, porque fomos contactados pelo marketing muito antigo, que é o boca a boca, não é? Alguém em Portugal conhece alguém em Espanha, França, Itália e por aí. Digamos que os influencers... Que é eficaz, mas que é eficaz. Muito, muito. É quase uns influencers mais tradicionais, mas acabam por ser, quando fizemos esse contacto com o mercado francês, em que já vos comentei também aqui dentro da Europa, que foi um bocadinho difícil, havia essa questão de termos, na altura, um cliente nosso, português, que também trabalha o mercado francês ao nosso lado, não foi nada programado, ao contrário que se possa pensar, foi uma coincidência, somos todos da área, estamos obviamente também, não é? nas mesmas feiras, e que nós apercebemos-nos depois da nossa conversa com o potencial cliente, que ele ficou a continuar a conversa e que referenciou a qualidade dos nossos produtos. E sentimos que foi crucial alguém que já era do seu conhecimento fazer esta aprovação para que depois tivéssemos um novo contacto. Portanto, há pouco a pergunta do Daniel para o Filipe sobre os influencers, eu estava aqui a pensar e há pouco a rir-me, porque a pensar, bem, realmente também usar aqui nesta parte, não é? E realmente este contacto foi importantíssimo, porque alguém validou o que nós estávamos a dizer. Não foi nada combinado, se calhar se fosse não tinha corrido tão bem, mas efetivamente aconteceu. E portanto, digamos que ainda queremos, e acho que ainda vamos a tempo, de desenvolver estratégias e para atingir outros mercados, portanto neste momento, como tinha dito, estamos em 14 países, obviamente que queremos fazê-lo e que há mercados que acredito que sejam extremamente complexos, como o Bruno falou, o Médio Oriente, portanto há aqui questões. Agora, nós como realmente trabalhamos produtos muito específicos com mercados específicos, atacamos esses mercados, obviamente, por proximidade, não é? Claro que a primeira a atacar, obviamente, que foi o espanhol, não é? Mas acabou por ser quase o contrário, ou seja, em muitos casos foi mesmo o cliente
que soube da nossa existência e que veio fazer esta ponte. Porquê? Exato. Também de frisar a importância que é, na nossa opinião, que é o seguinte, e há pouco o Bruno falou e já foi muito debatido sobre estar ou não preparado, não é? Nós sentimos realmente que qualquer empresa deveria estar preparada e nós queríamos preparar o processo com bastante antecedência para quando entrássemos no mercado externo, termos também produto não só a qualidade, mas em quantidade suficiente para responder ao mercado, porque também ir numa lógica de internacionalizar e depois não ter produto suficiente, íamos ter aqui uma reação menos positiva. Defraudar de expectativas também. Exatamente, aqui uma questão mesmo de gerir bem estas expectativas e, portanto, pensamos, vamos nos preparar efetivamente fazer este trabalho de casa, só que foi surgindo e acabamos por ter que nos formar muito rápido, um pouco quase à pressão, e também tendo feedback de, ok, o produto está no formato que deseja, o que é que podemos melhorar o produto, o que é que se pode otimizar o transporte, porque a questão do transporte também já o Filipe falou, no nosso caso são plantas de valor acrescentado, portanto nunca há aquela questão de que o transporte quase iguala o preço, não é? Mas há casos que poderia ser, não é? Quando passarmos a quantidades superiores, obviamente que o preço também terá que descer e, portanto... Sim, mas também poderá ter outro tipo de exigências diferentes, até mesmo Sim. aquelas que falaste há pouco das certificações internacionais e tudo, pode também dificultar esse processo logístico, acredito. Sim, claro que sim. Portanto, para responder à questão, nós efetivamente fomos mais empurrados do que preparados, mas continuamos a preparação. Portanto, vamos certamente também precisar da ICEP nesse processo, já de uma forma mais, lá está, mais controlada e mais assertiva e se calhar focada em determinados mercados mais específicos. Acabamos por ter produtos como este, como o castanheiro, ou serviços, por exemplo, de melhoramento genético, já sabemos onde é que estão os breeders, os melhoradores genéticos, estão na Austrália, estão na Nova Zelândia, estão na Califórnia, ou seja, estão focados nessas regiões e, portanto, é daí que vem já é essa identificação da vossa exatamente, que vem esse tipo de serviço. Os influencers, de facto, não contratamos, mas acabam por ser... Estão a usar a moda antiga, como falaste há pouco, não é? Que validam, que validam os que fazem produtos. processo de validação e de certificação também da qualidade dos vossos produtos. Rapidamente, Bruno, e só aqui um último repto a quem queira deixar algumas questões. Muito rapidamente, Bruno, tem aqui algum tipo de mecanismo de ajudar na forma de encontrar estes players, estes stakeholders no mercado internacional? Como é que pode ajudar nesse processo? Se é que pode? A grande maneira que tem de fazer, diria duas. Uma é na comunicação, ou seja, nós, e aliás lanço já o desafio a todas as empresas, investigadores que estejam-nos a ver e que tenham uma empresa, que nos enviem sempre tudo que sejam notícias não comerciais sobre o seu negócio, tudo que seja disruptivo. Nós comunicamos através das newsletters da Portugal News, que são uma newsletter que é divulgada por todo o mundo, na revista Portugal Global, na newsletter Invest em Portugal, divulgamos sempre, digamos, descobertas, novos produtos das empresas portuguesas, ou seja, vamos dando uma forma de promoção. Mas especificamente em relação à questão que estavas a colocar, esses influencers, como é que se encontram? São essa rede externa que nós temos, que estão no país, que conhecem, olha, sabem que aqui sei lá, na Suécia, na área da saúde, a influência mais importante é esta e esta. Ou da mesma maneira que também pode fornecer às empresas listas de contactos, ou seja, também de clientes potenciais, garrafeiros, distribuidores, cash and carry, ou seja, todo esse tipo de informação é dada um bocadinho usufruindo da estrutura que está no país e que consegue beber um bocadinho essa informação. Acho que
Estás com o Daniel. Estás Estou com o microfone desligado, por isso não me estavam a ouvir de certeza. Estava a dizer aqui que a Helena há pouco deixou aqui uma notificação para que tenha uma questão para vos colocar. Helena, força. Ok, obrigada, Daniel. Sim, é mais para o Filipe e para a Andreia. Ou seja, as vossas empresas já estão constituídas há alguns anos, teve um processo aqui de crescimento, e é mais no sentido de, quando é que vocês tiveram noção, ok, eu estou na hora, não é? A minha empresa reúne as condições para passar aqui para um processo de internacionalização. Quando é que vocês tiveram noção disso? Ou quando é que vocês consideraram que a vossa empresa reunia condições nisso? E depois, se consideram que, ou se colocaram essa questão na vossa mente, sou capaz, ou sou financeiramente, estou capaz de sustentar a expansão internacional da minha empresa? E acho que era interessante também ter essa partilha, que é quando é o momento certo, não é? Porque muitas das vezes estamos num determinado patamar e chegamos ali a um ponto que vamos ter que arriscar, mas qual é que é o momento certo? Porque depois será que eu preciso aqui de um parceiro internacional para me ajudar aqui a alavancar de alguma forma esta vertente, se calhar financeira, ou de outra forma em termos de máquinas, de equipamentos para alavancar? Eu gostaria de ouvir um bocadinho a perspectiva dos dois, porque este timing de crescimento acho que era importante. Passo-vos a palavra sem fazer mediação. Força, Filipe ou Andreia, rapidamente. Eu posso responder. Portanto, em termos de timing, é assim, nós neste momento já somos 35 colaboradores, mais ou menos, na empresa, e eu sinto-me como me sentia há 10 anos atrás, que é um membro da equipa. Portanto, eu ainda não tenho noção, porque as tarefas são de tal forma variadas e o foco é sempre o mesmo. Eu não tenho noção da dimensão que a empresa já tem e nunca me consegui pôr num papel de gestor e perceber se é o momento certo ou não é o momento certo. Porque nós, como startup, estamos sempre a aprender, estamos sempre a tentar fazer o máximo no tempo que temos. Esse é um dos principais pontos. Agora, a internacionalização sempre foi um foco e nós também nos consideramos mais ou menos bons a perceber naquilo que não somos bons. O que eu quero dizer é, se nós não somos bons no Illustrator ou no Photoshop, eu não me vou armar agora em designer. Portanto, vamos contratar um designer. O mesmo fizemos para a parte internacional, não é? Primeiro submetemos um projeto de internacionalização, que depois veio aprovado. Portanto, isso é sempre um incentivo extra, não é? Quando há um projeto, quando há um objetivo, há um financiamento, nós garantimos esse financiamento. Isso permite-nos, a nós como empresa, reestruturarmos e dizer, ok, temos que alocar uma pessoa que tenha competências, ou pelo menos que seja, no nosso caso, que seja um RP a nível internacional e que consiga promover a marca e estar disponível para fazer viagens ao fim de semana, ou para fazer uma apresentação, ou ir a um festival de cerveja na Noruega, ou onde for. Por exemplo, amanhã temos uma pessoa que vai fazer um festival no Luxemburgo, e isso, ou seja, em termos de venda, a venda quase que nem vai suportar o custo da nossa ida em termos de despesas, mas o facto de estarmos presentes num festival no Luxemburgo, que tem uma comunidade portuguesa muito grande, permite-nos não só estarmos no foco de cervejas internacionais naquele país, que também tem ali muitos países de interesse à volta, mas ao mesmo tempo é um foco de atenção para o mercado da saudade, não é? Onde temos a Suíça, Luxemburgo, França, que... É um portanto, investimento necessário. essa é a estratégia, não é? E, portanto, nós tivemos a capacidade de perceber, ok, queremos ir lá para fora, mas eu não tenho capacidade para estar a gerir uma marca, ou as redes sociais, ou a produção, e ao mesmo tempo ir lá para fora, não é? Portanto, percebemos que tínhamos que contratar uma pessoa para isso. E neste momento, eu diria que há 4 anos que temos essa pessoa identificada, isto é, que está a trabalhar connosco, que tem tarefas de mercado de exploração e acompanhamento de clientes do mercado internacional,
mas também há alguns clientes nacionais, portanto faz aqui, é uma pessoa que está orientado para o mercado da especialidade, portanto é aquela pessoa que se lhe fizeres uma pergunta e perguntares, olha, na cerveja letra F, a que tempo é que adicionaste o lúpulo mosaico, uma coisa muito específica, ele vai-te dizer isso a 100%, percebes? Ou seja, é algo muito técnico e muito específico que neste mercado há perguntas deste tipo, onde perguntam praticamente a receita toda e ele tem essas competências. Portanto, nós percebemos isso percebemos que a parte internacional era importante a partir do momento em que fizemos um projeto e esse projeto veio aprovado, sendo o mais honesto possível. Andreia, não sei se queres complementar, sim, também com algumas ideias. Sim, isto são perguntas difíceis. No nosso caso, e o sentimento é partilhado com o Filipe, não é? Nós estamos tão focados e temos tanto trabalho e tantos assuntos de diversas áreas para tratar, que quando damos conta já estamos mergulhados no assunto. Ou seja, eu recordo-me, lá está, quando nós começamos a internacionalizar, primeiro começamos a vender serviços, a comercializar serviços, e foi muito, e eu não considerava em particular que fosse, digamos, que a Dayfield estaria a internacionalizar, ou seja, era o que eu há pouco comentava, que dizia ao Daniel, são pequenos testes, fazemos isto, depois fazemos, mas depois começou realmente a ser rotineiro. Começamos a ter necessidade de ter aqui a nossa equipa, por exemplo, nós temos um membro da equipa, um dos 25, que é de nacionalidade espanhola, tive essa necessidade e que comunica muito bem, é de frisar, não é? Porque podia não ter essa vertente, mas que é, neste caso, uma excelente comunicadora e que está a mediar as conversas e a fazer a ponte entre, obviamente, em todos os países que trabalhamos, onde a língua é o espanhol, não é? Que também já são alguns. E, portanto, depois tivemos necessidade realmente de colocar aqui, obviamente o inglês já é uma língua que já a grande parte fala, mas tivemos esta necessidade e aí percebemos assim, afinal, isto já passaram 2, 3 anos, começamos imaginem, nós começamos a ter grandes parceiros e a internacionalizar mais, foi em 2018. E, portanto, chegados a 2020, pensamos, isto já afinal nós internacionalizamos de facto, não é? Não foi só uma venda isolada ou um cliente isolado e, portanto, é um processo contínuo. Portanto, quando é que é o momento certo? É uma pergunta que é quase como ter filhos, não é? Quando é que é o momento certo? Não existem momentos certos, é o que acontece e muitas vezes é a oportunidade. E aqui foi a oportunidade de atingir determinados mercados, aconteceu, correu bem, também claro que há muito trabalho para isso. Se calhar é uma resposta às vezes um bocado, não é? Desilude um pouco, até vocês não se prepararam, fomos-nos preparando à medida que tivemos essa necessidade e digo também, se nos sentimos que estamos, lá está, no ponto ideal, francamente, eu considero que devemos, a Dayfield deve fazer o que está a fazer agora, que é reforçar infraestruturas. Portanto, nós estamos no limite da nossa capacidade produtiva, francamente, e de uma forma muito aberta, não considero que tenhamos que passar no próximo ano ou 2 anos para um mercado superior a estes 14 países que estamos a trabalhar atualmente, porque não considero que tenhamos condições estruturais, portanto, capacidade produtiva para isso, que é a questão da gestão de expectativas. E a noção também da realidade, não é? Que é importante dizer, digo eu. Sim, claro que ficamos extremamente satisfeitos quando estamos em Portugal e além fronteiras e ouvimos alguém que não nós, que é sempre que refere a qualidade dos nossos produtos, então percebemos, afinal realmente já temos este impacto que tanto trabalhamos há tantos anos, que já não somos aqueles miúdos de 20 anos, não é? que na altura se lançaram para o mercado, quase para os lobos, e que na altura não havia, não nos conheciam. Realmente isso é um conforto
que nos dá alguma esperança no que vem aí do processo de internacionalização, que, como digo, apesar de estarmos nestes 14 países, e olhamos também, claro, olhamos para o volume de faturação, e, por exemplo, isto realmente já não é uma brincadeira, a internacionalização da Dayfeel. Claro que não temos uma pessoa exclusivamente como tem a Cerveja Letra dedicada, temos neste momento 3 pessoas, mas é 30, 40% máximo do seu tempo, não temos uma pessoa especificamente a tomar conta, porque... Mas acabam todos por vocês de ter necessidade de adquirir algumas competências para dar resposta a Sim, isso, não é? sim, E essa sim. reconversão foi importante também. Foi muito, e portanto o momento certo teve que aparecer, mas os desafios são muitos e vão continuar. E esperamos agora recapacitar, digamos, ou melhor, capacitar a Dayfeel para isso, para ir para outros mercados, para continuarmos também a poder garantir qualidade, que é o que se espera. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, se o Bruno também, apesar da questão não ser direcionada ao Bruno, se também pode aqui acrescentar alguma coisa, visto a experiência que tem. Eu posso dar a minha visão pessoal sobre isso. É assim, acho que é de tanta experiência profissional como pessoal, vejo que muitas das vezes o momento certo é muito difícil de achar, porque muitas das pessoas estão tão envolvidas na gestão que é difícil ter tempo para parar para pensar e encontrar qual é que será o próximo passo. Muitas vezes é uma resposta muito mais reativa do que proativa, não é? Num aspecto mais teórico, diria que o momento certo será precisamente ter se sintam preparados a nível de toda a documentação, de tanto aquelas questões que falamos, recursos financeiros, técnicos e humanos, que possam dar esse passo, ou seja, quando é para fazer bem, não é? E eu acho que esse, no fundo, é o momento certo. E depois aquela velha máxima do CAR, que é o controlar, avaliar, rever. E a partir daí ir adaptando, não é? O consoante os objetivos estratégicos. Eu queria só acrescentar uma coisa relativamente ao momento certo, e que nós sentimos isso. No nosso caso, o momento certo também depende do produto que estamos a falar em concreto, porque ao contrário da cerveja letra, que o Filipe falou que havia momentos em que o cliente quer novidades e quer que lance novos produtos e que tem que estar sempre a trabalhar esta questão da novidade, que é extremamente importante, nós sentimos isso em termos do produto, ou seja, naquele mercado especificamente está a fazer-se uma grande aposta naquela planta. E o momento é agora ou depois passa. Portanto, às vezes esta oportunidade surge e nós ou agarramos a oportunidade ou depois já não existe. E, portanto, é um bocadinho isto, é produto a produto, mas sentimos isso, que vai haver esta tendência, por exemplo, toda a gente, o consumo de pequenos frutos aumentou imenso, portanto, mas é esta faixa, portanto, nós temos que aproveitar, não é, enquanto está a investir nesta cultura, para suprir as necessidades de mercado. Saber trabalhar o momento, claro. Sim. Exatamente, trabalhar o momento. A letra, não vale a pena também explorar muito mais, mas a letra também fez isto até com uma questão que nem é muito positiva, que infelizmente assola agora o mundo, que foi associar-se ao lançamento aqui também de uma cerveja que toca neste tema da guerra da Ucrânia com a Rússia e dar-lhe aqui uma conotação informal, diria eu, talvez também aqui um pouco divertida, com algum sarcasmo também até no próprio nome da cerveja, que utiliza o Putin, que apariu, é assim que se chama a cerveja? Putin que apariu, é assim, não é? Filipe, não estamos a ouvir, mas acredito que sim. Não, ainda não estamos a ouvir. Sim, agora sim. Sim, é Putin que o pariu. Putin que apariu, é Sim. isso mesmo. E lá está, aproveitaram aqui uma onda, neste caso uma onda que nem é muito, muito positiva, naturalmente, e de qualquer das formas aproveitaram esse momento para potenciar a marca e vendê-la de outra forma. Eu não sei se há mais alguma questão de quem nos acompanha. Se não houver também, e uma vez que olhamos aqui para o adiantar da hora também, se não houver nenhuma questão da minha parte também,
Resta-me agradecer e agora olhando aqui pela ordem do meu monitor, ao Bruno Lopes, ao Filipe Macieira, a Andreia Afonso e naturalmente à Helena Moura na pessoa da Tecminho, o facto de se juntarem a nós e a Tecminho pelo convite também para moderar esta interessante sessão. Dayfield e Cerveja Letra já sabem onde encontrar a ICEP, que soluções também encontrar lá para o negócio e para também expandir a marca. Perdoem-me o Filipe e o Bruno, mas André, eu fiquei com aquela ideia de que sobre quando internacionalizar é como saber quando ter filhos. Eu fiquei com isso na cabeça. Acho que foi uma frase de remate muito, muito interessante da tua parte e não tinha ouvido, mas foi uma analogia muito Nunca estamos curiosa. preparados, dizem, não é? Nunca estamos Sim, preparados. exatamente. Estamos Sim, aqui. fez todo sentido. Para mim fez todo sentido essa expressão. Obrigado a todos por terem participado, por partilharem também as vossas ideias, perspectivas acerca destes temas e deste processo tão importante que é para os empresários e para os empreendedores, que é internacionalizar os produtos e os serviços. Helena, passo a palavra para ti, agradecendo uma vez mais a todos e obrigado por me acompanharem também neste momento e me deixarem também partilhar convosco este momento. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Obrigada, Daniel, pela moderação desta sessão. Obrigada ao Bruno Lopes, ao Filipe Macieira, à Andreia Afonso pela vossa espetacular partilha, pela vossa experiência, que foi sem dúvida, e falo numa perspectiva pessoal, já a falar aqui em nome de todos, acho que foi uma ação muito produtiva e foram dados aqui vários inputs. O Daniel, como moderador, tocou aqui em pontos fulcrais que vocês conseguiram desenvolver muito bem e dar aqui algumas recomendações, no fundo, com base na vossa partilha, vocês foram dando aqui algumas sugestões e recomendações para quem está a internacionalizar ou então inicia esse caminho, que como a Andreia disse bem, é como ter um filho, e tu sem dúvida, acredito, já estás em 14 países representada, por isso tendo já 3 filhos dá para perceber que és uma mulher que gosta de arriscar e é um excelente exemplo e também aqui de incentivo para quem quer iniciar esse projeto. Uma vez mais, em nome da Tecminho, agradeço terem aceito o nosso convite e terem estado aqui presentes e vamos estando, certamente, vamos continuar juntos neste caminho. E a ICEP, obviamente, que não será exceção, porque nós, tendo a nossa comunidade aqui de empreendedores, a ICEP estará sempre aqui um dos nossos braços direitos para ajudar aqui os nossos empreendedores, empresários, startups, spin-offs a crescer. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Fiquem bem. Obrigada, Helena, foi um gosto. Até uma próxima. Obrigado. Até uma Obrigado, até a próxima. próxima. Boa tarde e bebam cerveja de qualidade. Muito bom.